E eu vou falar para você o que é identidade. Segundo o dicionário, identidade é um conjunto de características que distingue ou identifica uma pessoa. Mas também identidade é a qualidade do que é idêntico. Porém, eu quero falar para você de identidade dentro da palavra latina. São a junção de duas palavras latinas. A primeira é insentitas, não é inseticidas, viu, irmãos? É insentitas, que significa ser. Fala assim, ser. É o significado de uma palavra unida com identidem. Fala, identidem. São palavras latinas, viu, irmãos? Que significa repetir. Então, o que significa a palavra identidade? É o seu ser que repete, que age repetidamente. Isso mostra a sua identidade. Vocês estão compreendendo? Amém? E como eu disse, o propósito de Deus, na nossa vida, é restaurar a identidade de Cristo em nós, Eu acho que muitas pessoas ainda não entenderam a sua verdadeira identidade em Cristo, ou não tiveram a sua identidade completamente restaurada pelo Senhor. Eles vivem um dualismo. O que é isso? Eles vivem uma vida entre o mundo e entre o reino de Deus. Eles ficam ali, meio que em cima do muro. Fala assim, Deus não tem essa vida para mim. Viver em cima do muro. Amém? E o propósito de Deus, como eu disse já, ele não será cumprido por pessoas assim. Por pessoas que ora vivem segundo o padrão do mundo, ora segundo o reino de Deus. Não é assim que funciona, Agora, identidade, a sua identidade, ela é vista pelas pessoas através dos seus atos, através do seu comportamento, através das suas atitudes, através das suas crenças, daquilo que você crê, daquilo que você acredita que você é, daquilo que você mostra, através das coisas que você faz ou daquilo que você fala. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei que alguns anos atrás eu fui na médica e descobri que eu não podia ter filhos. E a médica falou, você não pode ter filhos porque você tem endometriose. Aliás, eu não sei dizer certamente se você pode ou não. Mas uma coisa eu te falo como médica, para não ir te iludindo. Porque a maioria das mulheres que têm endometriose, elas ficam estéreis. Isso é um mistério para a ciência. Eu não compreendo e não posso dizer, nós não podemos dizer quem fica e quem não fica. Inicialmente a gente pensava que estava relacionado ela dizendo para mim, ao grau da endometriose, do dano que essa endometriose provocou. Hoje a gente sabe que não tem nada a ver. Porque às vezes uma pessoa que teve uma endometriose leve fica estéril. E outra que teve uma bem forte consegue ter filhos. Então a gente não sabe. Aí eu olhei para ela, me lembrei da minha identidade cristã e abri a minha boca liberando uma palavra de fé e falei, eu faço parte deste grupo menor que não fica estéril. E ela olhou para mim assim, meio duvidosa, assim meio incrédula mesmo, e falou, boa sorte. A postura de um cético, E eu ainda olhei para ela e falei, a minha sorte tem nome, chama-se Jesus Cristo. E ela, então tá. Porque nós temos que
manifestar a nossa identidade onde nós estivermos, amém? Porque você é aquilo também, a sua identidade ela é mostrada por aquilo que você faz todos os dias. Suas crenças são mostradas, como eu disse, por aquilo que você faz e por aquilo que você diz. A sua identidade, a nossa identidade, ela é revelada pelos hábitos que nós temos, né? Nós incorporamos a nossa identidade em nossos hábitos, ou seja, aquilo que nós fazemos repetidas vezes. Quanto mais você repete um comportamento, mais você reforça a sua identidade. Por isso a importância da necessidade das disciplinas espirituais, certo? Por exemplo, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Qual é a prova de que uma pessoa assumiu uma identidade cristã? Qual é a prova? É que ela passa a repetir hábitos do reino de Deus. Ela antes tinha um hábito conforme o mundo. A partir do momento que ela assume a sua identidade em Cristo Jesus, ela passa a ter os seus hábitos transformados pelo poder da palavra de Deus e do Espírito Santo atuando nas nossas vidas. Amém, irmãos? É assim ou não é? E assim que nós vamos identificando, né? Mas, como eu disse, a identidade cristã, ela está relacionada com o propósito de Deus. E nós só vamos viver este propósito de Deus se nós entendermos, termos solidificado dentro de nós, nas nossas atitudes, quem você é em Cristo. Quem nós somos em Cristo. Eu poderia enumerar um monte de coisas que nós somos em Cristo. Porém, nós vamos enfatizar nessa palavra 4 pontos que são pilares, que fortalece, que firma a sua identidade como cristão, como verdadeiro cristão. Amém? O que será, né? Ai, amém. Então, são 4 pilares, né, que nós podemos falar da formação do caráter de Cristo em nós. Nós, quando fizemos o seminário, nós tínhamos uma matéria que falava o caráter de Cristo em nós, né, amor? E é algo tremendo que faz toda a diferença na nossa vida. Nós termos a compreensão de que nós temos uma formação em Cristo, né? Porque aquele que está em Cristo é nova criação, as coisas velhas já passaram. E como nova criação, nós temos que ter a nossa identidade firmada nessa nova criação agora. Amém? O primeiro aspecto fala assim: eu sou filho amado. Eu vou falar, eu sou filha amada. Eu sou filha amada. Você vai falar o que você é. Fala, eu sou filha amada. Esta é a base de toda a identidade cristã. Se você não sabe que você é filho de Deus, se você não sabe que você é amado por Deus, você terá a sua identidade distorcida por aquilo que o mundo coloca. Lembrando que a identidade, ela é formada. Nós não nascemos com uma identidade. Nós somos formados. E você, quando nasce em Deus, você é aquilo que Deus diz que você é. Você é o que a palavra de Deus afirma que você é. Amém? Por isso é de fundamental importância você compreender que você é filho, filho amado. Foi assim com Jesus. Antes mesmo de Jesus viver o propósito dele aqui na terra, ele
ao ser batizado, nós vemos lá em Mateus 3, 16 e 17, vamos ler. Mateus 3, 16 e 17, diz assim: assim que Jesus foi batizado, foi quando? Assim que Jesus foi o quê? Batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus, que voz foi essa? De quem foi essa voz, irmãos? De Deus, disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Amém? Então, dentro de ser filho, tem mais duas características. Deus ali estava afirmando, confirmando publicamente a paternidade dele sobre Jesus, do mesmo modo que ele confirma sobre a nossa vida, a partir de Jesus. Lá em João 1:12 diz que a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Todos quantos receberam quem? Jesus, né? Deu-lhes o poder de se tornarem, de serem filhos de Deus. Então, isso é uma verdade para mim e para você também. Mas nós não somos só filhos. Assim como Jesus ali, né, ouviu, e aquele povo que estava ali ouviu: eu te amo. Quando Deus falou: este é meu filho amado. Sinta Deus falando para você agora. Feche os seus olhos. Sinta Deus falando para você: você é meu filho amado. Você é minha filha amada. São verdades poderosíssimas. Não importa mais o que A, B ou C fale a seu respeito. O que importa é o que você sabe da parte de Deus. Não é um saber natural, é um saber espiritual. Não é um saber só com a mente, é você dentro de você. Você sabe que você é filho amado. E isso faz diferença na sua vida. Amém? E ele continua: este é meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem eu me agrado. Em outras palavras, quando nós nos tornamos filhos por meio de Jesus, quando Deus olha para mim e para você, Ele vê Jesus. Então Ele diz a mesma coisa: você é meu filho amado. Sabe, gente, não se trata mais de eu tentar fazer as coisas para ser amado por Deus. Eu já sou amada por Deus, e por isso, porque eu tenho revelação disso, então eu tenho prazer em fazer segundo a vontade de Deus. Amém? Vocês entenderam? É assim que o Espírito Santo de Deus trabalha na igreja, trabalha em nós que somos filhos de Deus. Então, este é o primeiro pilar, que é a base da nossa identidade cristã. Fala assim: eu sou filha amada. Isso. Deus está satisfeito comigo. Não estou falando com isso que nós não temos que melhorar, que não existe coisas em nós que possam ser melhoradas. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós temos o que melhorar. Mas não é isso que faz Deus nos amar mais. Amém? Ou menos.
o que faz Ele nos amar de uma maneira incondicional é que Ele nos vê através de Cristo, do sangue de Jesus. Amém, igreja? Ele olha para você através de Cristo, mas Ele só olha para mim e para você através de Cristo, se nós, o recebemos. Todos quantos receberam, deu-lhes o poder de se tornarem, de serem feitos filhos de Deus. Amém? Precisamos receber essa mensagem no nosso coração. Glória a Deus, porque nós recebemos. Amém? Glória a Deus, porque a cegueira espiritual caiu dos nossos olhos. E vai cair dos olhos de cada um dos nossos que ainda não enxergaram a verdade da mensagem da cruz. Em nome de Jesus, porque é promessa de Deus. E a promessa de Deus, ela se cumpre. Aleluia, é promessa. Aleluia. E eu e você cremos nisso. Amém? E o segundo pilar da nossa identidade cristã, é a santidade. Agora todo mundo falou meio assim. Fala assim, a identidade de santidade. Por quê? Porque nós agora que temos Cristo habitando em nós, nós podemos repetir a vida de santidade que Jesus viveu aqui na terra, todos os dias, porque nós não vamos na força do nosso braço, mas porque nós entendemos que a nossa vida morreu em Cristo, e nós agora, o viver que vivemos aqui, vivemos para agradar a Deus, vivemos de acordo com o padrão de Deus. Amém? E quando fala de santidade, o versículo que fala sobre isso é Romanos 12:2. Romanos 12:2, que diz, e não vos conformeis, eu gosto da tradução, não vos conformeis, não se amolde aos padrões deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar, de comprovar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Fala assim, existe uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a minha vida. Amém? Mas nós só vamos viver se renovarmos a nossa mente, se transformarmos pela renovação da nossa mente. Como que acontece isso? Conhecendo a palavra de Deus, sabe? E praticando aquilo que temos conhecido. Na nossa força, jamais conseguiremos, mas no poder do Espírito Santo que habita em nós. Amém? Então, por isso nós somos contra a forma desse mundo, nós somos contra o sistema desse mundo, nós não podemos fazer parte mais do sistema de pensamento ou de comportamento mundano. Não, chega, não cabe mais. Por quê? Porque existe uma relação íntima entre vida de santidade e identidade cristã, porque o mundo lá fora nos conhece Cristo através de nós, né? Billy Graham dizia o seguinte, que a única Bíblia que muitos vão ler é a vida de um cristão genuíno. Então que nós sejamos esse cristão genuíno que manifesta o caráter de Deus, e o caráter de Deus é santo. Então eu e você temos que desejar todos os dias ser santo, né? Os crentes da igreja primitiva, deixa eu dar uma pausa aqui, irmãos, para beber água. Os crentes da igreja primitiva, eles demonstravam essa vida, né, ao povo da época.
com alegria, com amor, né, com o partilhar do pão, com a comunhão deles. Então todos ali viam que aquele povo era um povo diferente, que estava noutra dimensão. Sim, eles viviam na dimensão do reino de Deus. Quantas vezes amigas minhas disseram para mim: Cristina, você não é desse mundo. Por quê? Porque eu não compactuo com o sistema do mundo, com aquilo que o mundo mostra como sendo normal. Um crente genuíno não pode aceitar como normal as coisas. Nós, como cidadão do reino de Deus, como santos, temos uma santidade que vai contra o sistema do mundo. Nós não fazemos parte mais dos sistemas desse mundo, amém? Nós somos contra a imoralidade, sim. Somos contra o casamento gay, sim. Somos contra sexo fora do casamento, sim. Somos contra o divórcio, sim. Somos contra o aborto, sim. Somos contra o racismo, sim. Nós somos contra a corrupção, sim. Amém? E nós temos que nos colocando a que nós viemos, a que nós estamos aqui. Nós estamos aqui, mas nós não somos aqui. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Amém? E sabe, ouça o que eu tenho para te falar aqui. Tem pessoas que não têm a identidade cristã estabelecida nesses pilares que eu estou falando, que o primeiro deles é: sou filho amado, e o segundo é: eu tenho a santidade de Cristo em mim, amém? E eu vou seguir para frente. As pessoas vão engolindo tudo que o mundo vai colocando, e às vezes até dentro da igreja vai se achando normal, muita coisa que a Bíblia condena, que a Bíblia e Deus não aprova. E com isso, eu quero dizer para você, quando nós entendemos que nós somos um povo de Deus, nós não somos deste reino, amém? E somos unidos pelo amor incondicional de Deus. Somos unidos com Deus. Estamos amalgamados com Deus. Assim como uma massa está misturada com a farinha, com os ovos ali, com o leite, para fazer uma rosca. Depois de sovado ali, ó, com fermento. Não tem como separar um ingrediente do outro. Assim somos nós com Cristo. Não tem como separar. Amém? Nós não vamos engolindo as coisas. Nós não damos conta, porque nada pode nos calar. Amém? Porque nós anunciamos não um pensamento humano, nós anunciamos o pensamento de Deus. O que Deus pensa, o que Deus acha, não é o que eu penso. Não é o que eu acho, é o que Deus diz, amém? Satanás quer roubar a nossa identidade, destruindo os padrões de santidade. E a guerra, ela é espiritual, gente. É uma guerra pela não transformação da igreja, não transformação do povo de Deus. Mas quando nós nos expomos à palavra de Deus, ela é o poder de Deus para nos transformar. Amém? Oséias 4:6 diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. As Escrituras, aliada ao Espírito Santo, é o poder de Deus operando a transformação que eu e você necessitamos. Amém? Se nós fizermos parte dos esquemas deste mundo e nos tornarmos parte dele, nós não vamos transformar a terra. Só vamos somar problemas sobre problemas. E Deus nos chamou para sermos diferentes.
Amém? E para andarmos na contramão. Essa é a relação da santidade com a nossa identidade. Presta atenção que eu vou falar agora. Os princípios de santidade indicam se nós somos ou se nós não somos cidadãos do reino. Fala, os princípios de santidade indicam se nós somos ou se nós não somos cidadãos do reino. Nossa Constituição não é dessa terra, gente. Nós andamos debaixo de outro sistema de governo. Jesus é o nosso rei. Amém? Por isso essa mesa aqui tem essa coroa aqui, para lembrar que nessa palavra nós vamos nos lembrar que nossa Constituição, ela é celestial. Amém? Fala assim, a minha Constituição é celestial. Amém? Jesus é o nosso rei, nós somos seus súditos. Ele ordena e nós obedecemos. Simples assim. É isso e ponto. Amém? Glória a Deus. E o terceiro aspecto, ou pilar da nossa identidade em Cristo, de como ela deve ser formada, é que nós temos uma identidade de sermos embaixadores. 2 Coríntios 5:20 diz isso. Olha aí o que diz. De sorte que somos embaixadores da parte de quem, gente? De Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Gente, que tremendo, que verdade magnífica, Volta aí no verso 18, que eu vou ler para você compreender o que significa isso. No mesmo capítulo, verso 18 e 19. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Jesus Cristo, e nos deu o mistério da reconciliação. 19. Isto é, Deus estava em Cristo, na cruz do Calvário, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Amém? Nós temos esse encargo de sermos embaixadores, porque nós temos este ministério da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Amém? Essa é a nossa missão. Esse é o nosso propósito aqui na terra. Amém? Anunciar aos povos, às pessoas que se reconciliem com Deus, aceitando o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, não apenas sabendo, eu sei que Jesus morreu na cruz, não, aceitando para a sua vida, tendo uma experiência de transformação, de mudança, todos os dias, enquanto nós estivermos aqui na terra, meus irmãos, nós temos o que ser transformados, o que ser mudados, e o Espírito Santo é quem se encarrega de fazer isso em nós, e à medida que nós somos transformados, nós vamos anunciando o poder de Deus para a transformação da humanidade, para mudar o mundo. Amém? Nós somos embaixadores, porque nós recebemos autoridade. Lucas 10:19 diz: eis aí que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano.
Nós sabemos que um embaixador, por exemplo, falando no aspecto natural, ele é um oficial que foi apontado pelo governante máximo para representar de forma diplomática o Estado, né, ou seja, o país, a terra dele em terra estrangeira. Nós sabemos disso, né? E quem é o seu governante maior? Quem é? Fala, Jesus Cristo. De onde é o seu reino? Dos céus. Isso significa que você nasceu de novo. Quando você nasceu de novo, algo espetacular, maravilhoso, indescritível aconteceu. Você se tornou cidadão do reino de Deus, amém? Colossenses 1,13 diz: Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, amém? Você é um membro do reino de Cristo, você é um cidadão do céu, do reino do céu, amém? E nós temos autoridade como embaixadores, e nós também recebemos uma proteção especial. Salmo 91:11. Quando um embaixador está no exercício da sua tarefa, ele tem uma guarda ali, seguranças, para estarem ali com ele. Então, gente, lembre-se que ser embaixador de Cristo aqui na terra é um privilégio. Você é um diplomata do céu. Que chique, hein? Você é um diplomata do céu. Você tem milícias de anjos te guardando. Eu me lembrei uma vez, fui tomar um ônibus, e eu cheguei assim, para pegar aquele ônibus, e eu fiquei muito chateada, que eu já estava atrasada para o trabalho, morando em Goiânia. E aí, eu fiquei muito chateada com aquilo, porque ele viu eu passar, o motorista, fechou a porta e não me deixou entrar. Eu fiquei indignada, que eu já estava praticamente lá no ponto. E ele me viu e fechou a porta. Eu fiquei indignada, eu fiquei ali, falando: Deus, por que o Senhor permitiu isso? Ah, não, Senhor, eu gostaria tanto de chegar em tempo hábil no meu trabalho. E falei desse jeito, porque isso fica feio. Eu sirvo ao Senhor, e eu argumentando com Deus, falando com Deus os meus motivos ali. Aí o que aconteceu? Logo em seguida passou um ônibus, eu entrei, e aquele ônibus que eu estaria nele, mas na frente estava batido, parado, esperando outros ônibus virem da garagem. E Deus falou: olha aí, eu te guardei de estar ali. Então, são exemplos pequenos, aparentemente, que eu poderia estar citando um monte aqui, mas nosso tempo já acabou e eu tenho mais um item para falar. É rápido, E este também é de suma importância. Nós somos servos, amém? Temos a identidade de servo. Devemos servir por quê? Porque Jesus, o rei do nosso reino, ele é o maior de todos os servos. Ele deu o exemplo, amém? Devemos servir porque o serviço é o maior de todas as lições que nós aprendemos. Devemos servir porque o serviço é um estilo de vida do reino, amém? E Marcos 10:45 diz assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Por que não em resgate por todos? Porque não são todos que acreditam, não são todos que aceitam. É resgate por muitos, E o apóstolo Paulo nos adverte a que seja a atitude de vocês a mesma
atitude de Cristo, que embora sendo Deus, ele não considerou ser igual a Deus, mas ele se esvaziou de si e assumiu a forma de servo, a forma de homem, tornando-se em semelhança de homens e sendo encontrado na forma humana, se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. Amém? Para nós concluirmos. Fala assim: quando eu nasço de novo, eu me torno um filho amado, um cidadão do céu, um embaixador de Cristo aqui na terra, um servo. Amém? E por isso nós vivemos em santidade, para expressar Cristo aqui na terra. Amém? Para manifestar a vida de Deus. Nós precisamos entender que nós não entramos para uma religião, mas nós entramos para um reino diferente. Amém? Não se trata de uma religião, é um reino diferenciado. E se nós somos filhos de Deus, nós fazemos parte da família de Deus. Amém? E estamos aqui para cumprir o seu propósito. Amém? Glória a Deus. Eu quero desafiar você nesta noite, que é o ato profético desta palavra. Eu quero desafiar você, você que entendeu que você tem uma identidade em Cristo. Amém? Identidade de filho amado, identidade de ser santo, identidade de ser embaixador, identidade de ser servo. Amém? Eu vou desafiar você. Mas é o Espírito Santo que vai mover no seu interior. Para que você disponha no seu coração em ser servo. Você escolha uma área da igreja para você servir com propósito, com alegria no ano de 2021. Quero que você fique de pé. E você coloque a sua vida diante do Senhor. E fala: Deus, eu agora. Comece a falar com Deus. Fala: eu entendi que eu tenho uma identidade cristã para viver o propósito do Senhor para a minha vida. Que o Senhor pode